Você toma antidepressivos para ansiedade generalizada ou síndrome do pânico e simplesmente não sabe como eles funcionam, não sabe muito bem para que serve? Como é que é isso aí? Hoje eu vou falar de uma classe específica de antidepressivos, são chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, um nome muito difícil, mas que são bem conhecidos da população. Os mais comuns dessa classe, dessa família de antidepressivos, são a fluoxetina, a sertralina, o citalopram, o escitalopram e a paroxetina. Esses são os nomes das substâncias. Você tem que pegar a medicação, ver lá na caixinha o nome comercial e embaixo vai estar escrito o nome da substância. Provavelmente é uma delas. Essa classe de antidepressivos formam uma família. E a sua função, como eles funcionam, denominam essa família. Por isso esse nome complicado e grande. São inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Afinal de contas, o que é serotonina, inibidores seletivos, recaptação? Bem, a serotonina é uma substância liberada pelo seu cérebro e ela tem ligação com prazer. Mas não só com prazer. Muita gente acha que é só isso. Serotonina é igual a prazer, sensações prazerosas, mas também tem ligação com o sono, com atividades intelectuais, o pensar e até mesmo com a sensibilidade. Essa é uma das razões de por que quem tem síndrome do pânico toma esse tipo de medicação e funciona muito bem, eu vou explicar por quê. Tem uma coisa, eu pedi para as pessoas interessadas me mandarem e-mail. Eu vou formar um grupo, eu ainda não sei se é um grupo de WhatsApp, é um grupo de Facebook, eu não quero formar grupo de WhatsApp nem de Facebook. Eu queria, na verdade, formar um grupo mais fechado para a gente poder fazer live e conversar pessoalmente. Então, quem está interessado, me manda um e-mail. Vou deixar meu e-mail aqui, me manda e-mail, porque eu já vou começar isso. Não esquece, me manda e-mail. Para a gente entender isso de uma forma mais clara, a serotonina ela é produzida, armazenada, liberada, recaptada e destruída. São fases. Então o cérebro produz serotonina, armazena, libera aos poucos nos momentos que ele considera que tem que liberar. Depois essa serotonina é recaptada e destruída. Essas medicações vão atuar justamente na fase de recaptação de serotonina. Então essas medicações elas não têm serotonina, mas elas têm uma substância capaz de inibir a recaptação e a destruição de serotonina. Então o objetivo final é que aumentam os níveis de serotonina no seu cérebro. Mas isso não acontece de qualquer maneira. Na primeira semana, por exemplo, que você está tomando a medicação, o seu cérebro entende, ele está lá produzindo, armazenando, liberando, recaptando e destruindo. Aí você toma a medicação e para de recaptar. Então aumenta o nível de serotonina no cérebro. Daí o próprio cérebro entende, opa, tem muita serotonina aqui. Vamos diminuir a liberação. Isso acontece na primeira semana. Inclusive pode acontecer até um efeito chamado paradoxal, porque ao aumentar rapidamente os níveis de serotonina, pode causar algum desconforto, agitação, inquietude, uma sensação estranha. Isso é chamado ou conhecido como efeito paradoxal. Você está tomando uma medicação para ficar mais tranquila e no início pode haver agitação. No meu caso aconteceu isso. Quando eu tomei a medicação, o meu médico virou e falou, olha, pode ter um pouco de agitação no início. E eu tomei, não senti nada, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Eu acho que no quarto dia eu senti uma coisa que eu não sei explicar dentro de mim. Eu liguei para ele na hora e ele falou, olha, isso é assim mesmo, continua tomando, confia em mim e em 10 dias você dobra a dose e volta aqui. Eu fiz exatamente o que ele mandou e realmente os efeitos passaram. Por quê? Porque aí vem a segunda fase da medicação. Mais ou menos na segunda semana, tomando a medicação continuamente, o cérebro entende que aquela quantidade de serotonina é anormal e começa novamente a liberar a serotonina. Ele começa a se moldar literalmente, então ele aumenta os níveis de serotonina, trazendo todos os efeitos que a gente deseja. Agora lembre-se, isso só vai começar, o início disso é só a partir da segunda semana. Então muita gente toma a medicação, não sente absolutamente nada e não entende. Porque o cérebro ele vai se moldar mesmo, literalmente,
para poder se acostumar com a quantidade a mais de serotonina. O melhor efeito da medicação, ela atinge o melhor efeito entre 8 e 16 semanas, ou seja, entre 2 e 4 meses. Você vai tomar continuamente para chegar no efeito desejado, que demora um pouco, cerca de 2 meses a 4 meses. Tem gente que pode demorar mais e tem gente que já sente os efeitos antes. E quais são os efeitos? Você fica feliz, eufórico? Não. Os efeitos são de tranquilidade. No meu caso, por exemplo, eu até quando falo a respeito da medicação, uso bastante o meu caso. Aconteceu o seguinte, eu tomei a medicação, não senti nada. Depois de alguns meses tomando a medicação, uma coisa que sempre me estressava muito, mas muito mesmo, de eu perder o sono, ter insônia, ficar irritado, aconteceu. E quando aconteceu, eu simplesmente resolvi em 1 minuto. Ah, não, é isso, pronto. E fui para casa. Quando eu fui para casa, eu me toquei, puxa, essa situação antigamente tirava o meu sono, eu chegava em casa muito estressado. E aí eu entendi, nossa, a medicação está fazendo efeito, que coisa legal e tal. Eu não fiquei eufórico, feliz, eu percebi que eu ficava mais tranquilo diante das situações difíceis que antes me estressavam, me deixavam triste. Essas medicações hoje são inclusive chamadas de antipânico, elas são bastante utilizadas para quem tem síndrome de pânico. E algumas pessoas confundem, porque essas medicações elas não trazem cura. Elas vão te trazer para um estado emocional estável, mais tranquilo. E algumas pessoas, nesse momento em que se sentem mais tranquilas, se sentem melhor, simplesmente largam a medicação porque acham que melhoraram. Outras param o tratamento acessório, que é a terapia. E no outro vídeo lá eu falo justamente disso. Quando você se sente melhor, é o momento de você ir com tudo para melhorar mais. É sempre assim, aí você vai melhorar mais. Melhorando mais, você vai mais ainda para melhorar, entendeu? Então, a medicação vai te trazer para um estado em que você consegue, por exemplo, fazer uma boa terapia, você consegue analisar seus pensamentos, suas crenças. Eu vou falar disso tudo em outro vídeo, porque senão vai complicar muito. Então, muita gente melhora, abandona a medicação, muita gente melhora e não vai à frente, fica nesse estado, tomando a medicação, E o ideal é que quando você se sente melhor, você avance no tratamento, porque o tratamento não é baseado só em medicações. Efeitos colaterais comuns. Existem muitos efeitos colaterais, a maioria deles se apresentam no início do uso da medicação. Eu vou falar apenas dos mais comuns. Assim. Muita gente tem problemas gastrointestinais, ou seja, náusea, enjoo e até mesmo diarreia. Isso é interessante porque no intestino nós temos vários receptores que parecem com os receptores de serotonina. Então, às vezes, faz uma confusão mesmo e pode ter quadro de diarreia. Algumas pessoas também têm cefaleia, que é dor de cabeça. Outro sintoma bastante comum também são tremores, diminuição do libido, da vontade, do desejo sexual. E alguns homens reclamam de atraso no tempo de ejaculação, ou seja, demora mais para chegar no finalmente. Como eu disse, esses efeitos tendem a melhorar se não desaparecerem com o tempo. No meu caso, não tive sintoma nenhum depois de algum tempo tomando a medicação, nenhum mesmo, desapareceu tudo. No início eu senti uma agitação, eu tinha algum tremor e etc. Mas tremor no meu caso não é muito bom, porque eu tremo um pouquinho, ó. Com relação ao sono, essas medicações não costumam dar sono, mas elas têm atuação no sono. Um dos últimos efeitos dessa medicação é a melhora do sono. Então, tem que tomar continuamente, depois de um tempão, quem sabe o seu sono melhor. Essas medicações, essa classe de medicações, ficou bastante conhecida com a primeira delas, a fluoxetina, que foi inclusive chamada droga da alegria, droga da felicidade. Foi feita uma mega propaganda com relação a isso. Mas não é bem isso que acontece. Coisas boas dessa medicação, elas não viciam. Se você parar subitamente a medicação, pode ter uma coisa chamada efeito de descontinuidade ou síndrome de descontinuidade da medicação. Porque o seu cérebro se acostumou àquele nível de serotonina e você, quando para a medicação, cai subitamente. Então pode ter efeitos bastante desagradáveis, etc. Mas isso não significa vício. Tá bom? É bem diferente lá dos benzodiazepínicos, que são o Rivotril, o Lexotan, o diazepam. Então, é uma classe de antidepressivos, uma classe com um nome bastante complicado e difícil,
que necessariamente você precisa fazer uso contínuo para obter os melhores efeitos. Ao obter os melhores efeitos, você vai investir na terapia. Você vai investir mais em melhorar mais. Você não deve nem deixar a medicação, e muito menos achar que tá ali, encerrou o tratamento, tá bom? Então, olha, é uma das coisas mais comuns que eu ouço. Eu ouço tanto isso que eu até falei, nossa, eu acho que eu vou fazer outro vídeo a respeito. Porque muita gente melhora e fala, ah, eu acho que eu vou parar a medicação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um abraço em todo mundo. Estou muito feliz pelos inscritos. Estou muito feliz pelos e-mails. Muito obrigado por tudo. Espero que tenha ficado claro de uma maneira bem simples. E teve um inscrito que falou sobre álcool e medicações. Eu vou falar disso no próximo vídeo, tá bom? Porque essa é uma questão um pouquinho mais complicada, porque tem efeitos de outra substância, a GABA. Então, para não complicar esse vídeo com um monte de nome, eu prefiro fazer outro vídeo só a respeito disso, tá bom? Não esquece de me mandar e-mail, tô esperando seu e-mail. Um abraço. Pintou um negócio horrível aqui, deixa eu tirar aqui.